Olá, então estamos na parte 3 da nossa aula 0, a nossa aula de introdução, a nossa aula inaugural ao curso Inglês em 30 lições. É uma aula onde eu estou falando um pouquinho sobre a história da língua inglesa. E estávamos falando então sobre a história da língua inglesa. Nós vimos que até 1066, naquela região onde é hoje o Reino Unido, por ali, né, viviam povos, até 1066, que eram povos de origem germânica, que falavam uma língua que era muito parecida, na verdade eram várias línguas, que eram uma espécie assim, de dinamarquês antigo. Simplificando bastante, claro. Em 1066, um povo invadiu as ilhas ali do Reino Unido. Esse povo era o povo normando e falava um francês antigo. Então, a partir daí, o francês antigo começou a se misturar com o dinamarquês antigo, certo? E veja que o dinamarquês antigo era a língua falada pelo povão, pelas pessoas que foram dominadas, enquanto o francês antigo era falado pelos nobres invasores, certo? Claro que isso aí era uma questão de tempo para essas línguas começarem a se misturar, que foi o que aconteceu e o que deu origem ao inglês moderno, né? E nessa mistura toda, a gramática do povão, que era a gramática do dinamarquês antigo, ela prevaleceu. Ficou sendo a gramática do inglês moderno, ficou sendo basicamente a gramática do dinamarquês antigo, né? Provavelmente porque já era também uma gramática mais fácil que a do francês, ok? Mas os sons e as palavras do idioma dos invasores, que era o francês antigo, esses sons e essas palavras eles se impuseram ou né, se misturaram com os sons e as palavras do povão. E isso trouxe na verdade, três consequências para o que seria a língua inglesa moderna. A primeira é que a língua inglesa moderna ela possui uma variação sonora que talvez seja a maior, a mais complexa de todas as línguas do mundo. O ritmo, a cadência de fala é muito, mas muito difícil, porque não existe um padrão. Na verdade, até existem padrões, mas são padrões tão complexos que não adianta você estudar o padrão para aprender o inglês. Não vai ajudar nada. Isso só especialistas, muito especialistas, muito poucos especialistas, inclusive, em língua inglesa, acabam estudando isso. Né? Então, do ponto de vista sonoro, o idioma inglês é muito complexo. E essa é a primeira grande barreira para quem quer aprender o idioma. Né? Gramática simples, pronúncia muito complexa. Então, assim, com tantos sons diferentes, os sons latinos, do francês antigo, e os sons germânicos, do dinamarquês antigo, com o tempo, ficou impossível que as palavras escritas conseguissem representar bem o modo como uma palavra é falada. Então, por isso, aprender o inglês traz essa dificuldade da pronúncia. Né? Por quê? Porque a gente tenta... O nosso principal material para aprender o inglês, geralmente, é o material escrito. Acontece que o jeito que se escreve uma palavra em inglês é muito diferente do jeito que se lê. Muito diferente. E isso é uma barreira enorme para quem está estudando um idioma. Né? É claro que em todo o idioma existe uma variação, né, no símbolo escrito, nas palavras escritas e na pronúncia. Existe essa variação, é normal. Né? Mas em inglês, o nível dessa variação e a complexidade, a distância entre o que a sua expectativa daquilo que você acha que é correto pronunciar aquela palavra que você está lendo e a pronúncia real daquela palavra, a diferença é muito grande. Então, vamos ver aqui um exemplo. O primeiro, né? Poderia dar vários exemplos, mas vou ler um só. Né? Vejam essa palavra aqui. Né?
Essa palavra aqui é a palavra para intimação, que é quando alguém recebe uma cartinha de um juiz para comparecer ao tribunal. Você recebeu uma intimação para ir lá depor, enfim, um caso e tal. A palavra é essa aqui. Tente ler essa palavra aqui. Como você acharia que essa palavra seria pronunciada em inglês? Eu acho que a maioria das pessoas acharia que é assim, né? Subpoena, subpoena. E, na verdade, essa palavra é pronunciada assim. Subpoena, subpoena. Veja, isso aqui, que significa intimação, se pronuncia assim. Subpoena, subpoena. Outro exemplo. Essa palavra aqui. Ó. Essa palavra aqui se usa para dizer, por exemplo, quando uma pessoa acorda e está com o cabelo, né, despenteado, desarrumado, desgrenhado. É essa palavra aqui. Ó. Tente pronunciar. Eu acho que a maioria das pessoas que tentasse pronunciar, pronunciaria dishevelled, dishevelled. Mas a pronúncia dessa palavra aqui, a pronúncia correta é disheveled, disheveled. É bem diferente, né? Além disso, muitas palavras que são parecidas com o português, porque são as palavras de origem latina, né, do inglês, que entraram no inglês moderno via francês antigo. Muitas dessas palavras, então, que são parecidas com o português, elas têm a pronúncia muito diferente do português. E isso também gera muita confusão para a gente que é brasileiro e tenta aprender bem o inglês. Então, por exemplo, a palavra para inteligente, né, em inglês a sílaba forte, a sílaba tônica, é outra. Né? A pronúncia em inglês é intelligent. Aqui está a sílaba forte, né? T. Intelligent. Em inglês a sílaba forte está no gen, né? Inteligente, inteligente. Então, isso acontece bastante e isso é uma barreira muito grande para aprender o inglês. Vamos ver mais exemplos aqui. Geralmente, em inglês, a sílaba forte, quando é uma palavra de origem latina, a sílaba forte sempre está antes da pronúncia em português. Geralmente, não quer dizer que não existam exceções. Né? Mas, por exemplo, vamos ver aqui, a palavra consciência. Consciência, aqui está a sílaba forte em português. Em inglês é consciousness. Consciousness. A sílaba forte é a primeira. A sílaba forte está antes em inglês. Palavra para estúpido em português. Estúpido. Estúpido. A sílaba forte está no tu. Aqui, né? E em inglês a palavra é stupid. Stupid. A sílaba forte vem antes também. Então, pessoal, com tantos sons diferentes, não é difícil você perceber que a língua inglesa ela tem um potencial para a música que realmente parece maior que o potencial musical de outros idiomas. Veja, eles têm mais opções de sons falados para combinar com os sons dos instrumentos musicais. E é isso que dá harmonia para uma música cantada. É interessante a gente notar, por exemplo, que na época da música clássica, né, da música tocada, né, a música só de piano ou só de violino e tal, os povos de língua inglesa não produziram nenhum músico brilhante. Não teve um Mozart, um Beethoven, um Verdi, um Tchaikovsky inglês. Todos eles foram de outros países, os grandes gênios musicais da música clássica. Eram russos, alemães, italianos, até franceses, né? Mas inglês não tem nenhum, nem americano. Né? Mas na música cantada, quando a música começou a ser mais a música cantada, aí a música em língua inglesa se impôs ao mundo com um domínio absoluto. Né? E aí tem gente que vai dizer, mas isso é uma dominação cultural e tal, né? Bom, a Espanha
também foi foi por muito tempo aí um país que dominou bastante o cenário internacional. Hoje, por exemplo, a China tem uma presença muito forte no mundo inteiro, mas em termos de música nós não vimos aí nenhum grande músico chinês. A Rússia no tempo da União Soviética dominava metade do mundo. E quem conhece um músico, um cantor de língua russa hoje, daquela época? Ninguém, né? Então, é uma prova de que não é só uma dominação cultural. Parece que realmente existe aí algo na língua inglesa que faz ela ser mais apropriada para a música cantada. Essas variações sonoras, né, elas combinam melhor com as variações dos instrumentos musicais e isso dá mais harmonia para as músicas. Eu acho que essa é a explicação, né? Tudo isso, claro, são apenas conjunturas, como se diria. Bom, nós vamos continuar no próximo vídeo.